Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nessa noite, Mateus capítulo 21. Vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 16. Mateus, capítulo de número 21, do verso 12 até o verso de número 16. Glória a Deus. Conseguiram achar, queridos? Aleluia, nós fazemos então a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes então Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Até aqui. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero ministrar diante dessa palavra bíblica sobre um tema que eu quero ministrar o coração dessa amada igreja nessa noite. Eu quero falar a respeito de avivamento. Não poderia falar de outra coisa. Nós estamos vivendo dias e tempo de avivamento. 2019 para nós como Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba é o ano do avivamento. E nós queremos falar de avivamento numa perspectiva integral. Eu quero falar desse avivamento integral. Não apenas uma parte, queremos falar do todo. Um avivamento integral. Amém? Glória a Deus. Está preparado? Está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amados, quando você lê essa palavra, eu não sei qual é a impressão que lhe vem, mas quando eu leio a impressão, é uma impressão de novidade. Por quê? Porque nós estamos diante de uma manifestação de Jesus que nós não estamos habituados. Nós estamos muito acostumados com cenas em que Jesus se demonstra, se manifesta, se apresenta e atua de um modo misericordioso, amoroso, compassivo. Nós percebemos a atuação de Jesus em inúmeras passagens bíblicas, por meio dos evangelhos, de uma maneira completamente diferente desta que nós aqui estamos lendo. Esse texto aqui, ele relata uma cena forte do ministério de Jesus. E ela nos surpreende. Ela nos surpreende porque nós basicamente não estamos acostumados a imaginar Jesus com um chicote na mão. Nós não estamos acostumados a perceber, entender que em algum momento Jesus pode pegar num chicote e não apenas usar esse chicote, mas virar as mesas e expulsar os comerciantes ali, os vendedores, os cambistas que estavam no templo. No texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus, ele age de um modo singular. Ele age de um modo que nós não costumamos ver em outra passagem bíblica. Porque em todos os evangelhos, a figura de Cristo, a figura de Jesus, é uma figura que expressa uma manifestação clara e evidente de amor. De modo que alguns leem essa passagem e não entendem se Jesus de fato estava expressando amor nesse momento. A impressão que dá é que ele estava expressando simplesmente e unicamente a ira de Deus.
E nós, ao ler isso, às vezes ficamos um pouco confusos. E podemos até achar que ele teve uma postura errada. Podemos, de repente, achar que a postura de Jesus ela foi exagerada. Quando ele pega esse chicote e faz o que ele faz, a impressão que dá é que o Senhor perfeito parece que nesse exato momento não agiu de maneira perfeita, como ele sempre age. Se alguém fizer uma leitura rápida, passageira, ligeira, dessa passagem bíblica, talvez vai chegar a essa conclusão. Quando ele pega o chicote, bate, levanta as mesas, expulsa os cambistas, abre as gaiolas, libera as pombas. Então, dá uma impressão de que alguma coisa estranha aconteceu. E a coisa mais importante que nós temos a entender nessa passagem é a razão, o que de fato fez com que Jesus agisse do modo como agiu. Porque com certeza Jesus está mostrando alguma coisa para nós, através dessa ação, dessa atitude. Há algum princípio, alguma coisa valiosa demais para Jesus que está sendo violada aqui, que está sendo deixada de lado, que está sendo quebrada. Algum princípio, algum valor, alguma coisa muito importante para Deus foi desprezada aqui. E isso fez com que Jesus agisse como agiu. Só que a gente precisa entender isso tudo. E é muito importante nós entendermos que durante muito tempo, muitas pessoas leram essa palavra e elas se resumem a dizer o seguinte: olha, o problema aqui é o comércio em si. Muitas pessoas vão por esse caminho, interpretam assim, e vão dizer que o problema dessa palavra, a interpretação desse texto, a interpretação dessa cena, essa postura drástica, dramática, veemente, forte de Jesus, está em função do comércio em si. Mas eu quero ousar olhar com você nessa noite algo mais profundo do que simplesmente isso. Eu quero que nós possamos entender, por meio desse texto que nos detalha algumas coisas, que nós possamos entender o que de fato está acontecendo. Porque nós vamos entender que duas realidades estão em jogo aqui. E elas não se resumem ao comércio em si. Eu já antecipo isso para você. Não se resume ao comércio em si. Mas o que de fato está aqui acontecendo, o que Jesus está tratando, a purificação do templo que está acontecendo por meio de Jesus, é em função de uma distorção do propósito. Houve uma distorção grave do propósito. Houve uma violação do culto ao Senhor. É isso que aconteceu aqui. O problema em si não está no comércio, e você vai entender isso até o final dessa mensagem. Mas o problema está no fato que eles permitiram distorcer o princípio. E eles distorceram a relação cultual do povo diante de Deus. Essa é a primeira observação. A segunda que está nesse texto, e é importante você entender isso, prestar bastante atenção nisso que eu estou mencionando, para você entender que, num primeiro momento, houve uma quebra e uma distorção de propósito. E num segundo momento, nós vamos compreender que é uma sinalização. Jesus está sinalizando algo profético, que vai além daquilo que está acontecendo ali. E que está ligado à nova aliança. Que está ligado a um novo tempo que viria. E que começaria, e que seria inaugurado por meio do seu sacrifício na cruz. Que seria inaugurado por meio do seu sangue derramado lá na cruz. E que fecharíamos aquilo que é chamado de velha aliança. E começaríamos um novo ciclo, uma nova dispensação, chamada nova aliança. Então vamos de novo para a gente poder entender. Quando nós olhamos esse texto, somos tentados a achar que o problema em si é comércio. Mas quando nós nos aprofundamos na compreensão desse texto, nós entenderemos que duas coisas Jesus está fazendo aqui. Uma, ele está corrigindo uma rota errada. Ele está corrigindo um princípio que foi quebrado. Ele está corrigindo um princípio de culto ao Senhor que foi vilipendiado, jogado de lado, que foi deixado à evidência. E em segundo momento,
Ele está sinalizando algo profético, que tem tudo a ver comigo e com você. Que tem tudo a ver com a nossa realidade, como Igreja Fonte de Vida, em Indaiatuba, aqui nessa noite, em 2019, na cidade de Indaiatuba, nesse lugar. Então essa palavra, ela é muito importante para nós. Essa palavra, ela não apenas é uma palavra de ensino, mas ela é uma palavra de correção de rota, e ela é uma palavra de nós entendermos o que nós temos a ver com isso. Porque o mesmo Jesus que purificou o templo em Israel, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, para purificar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? A postura de Jesus, essa postura diferente de Jesus, a pergunta a ser feita é: o que irou tanto o nosso Senhor? Por que ele ficou tão irado? Por que ele está tão brabo? Por que ele demonstra tanta braveza nessa sua atitude? O que tirou Jesus do sério? O que leva ele a ter essa postura? Por que o modo de operação de Jesus nessa palavra parece tão forte? Ele está aparentemente transtornado diante daquela cena. Pergunta importantíssima a ser feita. A segunda pergunta importante para nós entendermos essa mensagem de Deus, a segunda pergunta é: qual era a motivação que os cambistas faziam o que faziam? Qual era a motivação que os levou a vender na maneira e na escala, da maneira como eles faziam naquele momento, lá no templo? Outra coisa, por que o Senhor chama esses cambistas de salteadores, ou melhor, de ladrões? Por que Jesus, escancaradamente, de acordo com a versão, chama eles de ladrões? O que eles estavam roubando? Se na verdade estavam vendendo e tinham pessoas comprando, o que eles estão roubando? A pergunta importante é: o que eles estão roubando? E para isso, nós precisamos olhar para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, para que nós possamos ter uma compreensão de princípios da lei mosaica, princípios da lei de Moisés, princípios que norteavam o relacionamento de Deus e seu povo, e do seu povo para com Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos ler essa palavra e nós não vamos entender nada do que está acontecendo aqui. Então venha comigo, em nome de Jesus, fique atento. Eu acredito que Deus vai mostrar para você o que de fato estava acontecendo. Pois bem, a Bíblia, ela faz menção de animais, e esses animais, eles estão aqui sendo comercializados no templo. Eles eram a principal mercadoria ali do que estava sendo vendido. A questão ali que estava sendo vendida era justamente animais. Isso ficou claro na leitura. Quando você fez a leitura aqui comigo, você entendeu que existiam animais sendo comercializados no templo. E a pergunta é: isso tem alguma coisa a ver? Existe alguma coisa que eu preciso entender a respeito dessa ideia dos animais? E a resposta que eu dou para essa pergunta que você faz é: sim, você precisa entender a importância desses animais. O que são esses animais, pastor? Pois bem, é importante você entender que no culto ao Senhor existia uma lei, que é a lei de Moisés, que vigorava naquele momento. A lei de Moisés era tudo que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, eles não tinham uma nova aliança, porque não havia sido inaugurada. Jesus ainda não havia morrido na cruz, ele não havia cumprido com aquilo que ele veio cumprir. Ele estava no meio do processo. E a lei de Moisés era uma lei que baseava a relação de Deus com os homens, o perdão, a restauração, as bênçãos, se manifestavam por meio do sacrifício de animais. O sacrifício dos animais era um elemento fundamental do culto ao Senhor. Os animais faziam parte do culto ao Senhor. Os animais, eles eram trazidos em função daquilo que a lei dizia. E a principal ocupação dos sacerdotes, o principal trabalho, entenda, dos pastores daquela época, dos homens ligados ao templo, eles faziam o seguinte: eles pegavam o animal para fazer o quê, pastor? Para sacrificar esse animal. Era um cordeiro, por vezes poderia ser um bode, por vezes poderia ser um novilho,
dependendo da situação poderia ser uma ave. Existiam alguns animais que eram animais cerimoniais, eram os animais que eram usados no sacrifício diante do culto ao Senhor. Então esses sacerdotes, eles se encarregavam de pegar essa oferta e sacrificar ao Senhor. Em que momento que entravam as aves? Em que momento que entravam as pombas? Entrava justamente no momento que as pessoas não tinham posse suficiente para comprar um novilho, para comprar um gado, para comprar um bode, para comprar um cordeiro. Então, elas poderiam, diante das suas condições baixas, elas poderiam trazer ao templo aquilo que era de menor valor, que no caso justamente eram as pombas. Essas aves eram ofertadas diante de um contexto que era comum você ofertar animais grandes, trazer eles até o templo para serem ofertados. Mas se a pessoa não tinha posses suficientes para ofertar gado, eles podiam então ofertar pássaros, poderiam ofertar aves. E a pergunta é, por que isso? Porque Deus havia mencionado isso na palavra, que através do derramamento de sangue desses animais, haveria então o perdão, haveria então a restauração, haveria então a purificação daquilo que o pecado tornou impuro. O derramamento de sangue liberava redenção, salvação, libertação, cura. A ação de Deus, ela se manifestava por meio desse sangue derramado. Amém? Você consegue me ouvir? Glória a Deus, aleluia. Mas o que Deus esperava por meio desses animais? Deus esperava o melhor. Diga comigo, o melhor. Diga comigo de novo, Deus esperava o melhor. Aleluia, grave isso. Deus esperava que eles ofertassem, que eles oferecessem a Ele o melhor animal. Grave isso é fundamental. Se você não entender isso, você não vai entender nada da mensagem. Eles deveriam entender o que significava a palavra sacrifício. E a palavra sacrifício, ela não apontava apenas para o derramamento de sangue. A palavra sacrifício, ela apontava também para eles abrirem mão daquilo que para eles era o melhor do que eles tinham. Amém? O sacrifício em si não era simplesmente qualquer sangue cair, mas era o sangue daquilo que custava algo para eles. E não era qualquer custo, era o melhor o que Deus reivindicava. Você vai ler Bíblia, você vai ler Antigo Testamento, e você vai ver por meio dos profetas, Deus falando com o seu povo, e dizendo, eu quero o melhor. Vocês estão me roubando, vocês estão entregando aquilo que não é o melhor. Eu quero o melhor. Deus está falando ao longo de várias e várias passagens do Antigo Testamento. Como que funcionava na prática? Deveria ser assim. Então, eles deveriam ter todo um cuidado antes desse momento. Grave isso, grave isso. Eles deveriam ter todo um cuidado antes daquele culto público. Amém? Eles deveriam ter todo um cuidado, um zelo na escolha do animal, no preparo do animal, antes de levá-lo para ser sacrificado. Está começando a entender já, né? Estou percebendo sua cara de satisfação pela revelação de Deus. Aleluia. Eles não deveriam apenas fazer o sacrifício, porque o sacrifício era feito todo dia lá. O tema principal que Deus está falando ali é: vocês estão fazendo derramamento de sangue, vocês estão derramando sangue, mas o sangue que vocês estão derramando não tem absolutamente nada a ver com o antes do culto que vocês estão dando. Esse sangue derramado não tem nada a ver com preparo, melhor escolha e a entrega do melhor para Deus. Não tem nada a ver. Esse é o tema. E a coisa vai muito mais além de simples comércio aqui. E aí você começa a perceber que o negócio é mais profundo do que você imaginava. E Deus está falando de algo que tem a ver com coração. Deus não está falando apenas de sangue derramado, Ele está falando de coração derramado.
Ele está falando de algo mais interno, mais profundo do que simplesmente qualquer sangue derramado, qualquer sacrifício a ser dado. Eles deveriam fazer a escolha do melhor. Como que funcionava? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí, irmãos? É que aqui na frente mudou completamente o som para mim aqui. Mudou muito. Então eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Mas se vocês estão conseguindo me ouvir bem, glória a Deus. Eu não me ouço bem. Mas se vocês conseguirem, está muito bem. Está muito bom, graças a Deus. Então, perceba comigo. Quando o animal era oferecido, o que de fato acontecia? Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa uma pessoa, ela está levando o animal. Ela escolheu o melhor. Ok? Era dela. Ela tem lá um rebanho. Tem lá muito gado. Agora ficou bom, aleluia. Tem muito gado. Ela então procura identificar dentre todo aquele gado o melhor que tem. O mais valioso. O mais importante. O mais saudável. O melhor. Ela então separa dentre todo o rebanho que ela tem o melhor. Pense em termos de ovelha. Imagine nessa lógica. Ela escolhe a melhor ovelha para levar. Ok? Quando ela chega diante do sacerdote, o que ela faz? Ela dá. E quando ela dá, o que acontece com ela? Ela perde. Não é mais dela. Não é mais dela. Ela chega até aquele templo com aquilo que é dela. Mas quando ela chega no templo, aquilo deixa de ser dela. E passa a ser de quem? Passa a ser do Senhor. Talvez alguém falaria, passa a ser do sacerdote. O que o sacerdote fazia? Pegava e matava. Tem sentido isso para você? Se você pensa monetariamente, tem sentido essa lógica? Nenhum, né? Camarada vem, entrega, o que recebe, mata aquilo que está entregue. O que aconteceu com aquilo que foi entregue? Morreu. Acabou. A pergunta que surge é, por que Deus faz um negócio desse? Por que Ele faz assim? Podia ser aproveitado de algum modo, podia ser utilizado de outra maneira, podia servir para algum sentido. Seria muito mais lógico para a nossa mente. Mas aquilo é dado, é entregue, e aquilo era, entre aspas, entenda, entre aspas, era completamente perdido. Deus não usava daquilo para nada. Deus não usava daquilo lá para nada. Não virava prédio, não virava estrutura, não virava nada. O que oferecia, ficava sem. O que recebia, ficava sem. Tem lógica um negócio desse? Tem. E a lógica é você perguntar, qual era o objetivo disso? Você precisa perguntar isso quando você lê um texto como esse. Você precisa perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor queria de fato? E eu vou dizer o que Deus queria de fato. O grande objetivo era uma demonstração da maneira como eles cultivavam no coração o valor de Deus para eles. Eles deveriam com essa atitude mostrar escancaradamente, na prática, uma coisa: o quanto Deus vale para eles, na comparação com aquilo que para eles era até então o melhor. E quando eles entregavam o que era melhor, eles estavam dizendo o que para Deus? Deus, Tu és o meu melhor. O Senhor é o meu melhor. E o que a gente faz com isso? Pois é o que eu acabei de dizer. Na prática, literal, nada. E espiritualmente, milagres aconteciam. Avivamento se manifestava. A glória de Deus acompanhava e dava resposta diante desses quadros que eu acabei de narrar para você. Mas você precisa entender qual é o objetivo dessa mensagem. Você precisa entender o que Jesus está tratando nesse momento aqui. O que significava esse animal? Em si, nada. Mas o valor que ele tinha no coração de quem dava, tudo. Vamos de novo, que essa frase é um pouquinho forte, né? O que o animal significava, posso ser sincero? Nada. Tinha o valor espiritual do sangue derramado para o perdão ser dado. Ok.
Mas se fosse só isso, Deus não ficava brabo. Para cada sangue que era derramado, Deus falava, gostei, dou um like embaixo, vou curtir, comentar e compartilhar na rede. Gostei, muito bom. Aqui Deus não faz isso. Ele dá um... Ele dá aquilo que nós chamamos de dislike. Fala bad, mal, muito ruim. Não gostei, diz o Senhor. E a pergunta que a gente faz é, por quê? Se eu estou cumprindo a exigência da lei. Será? Será? Se a questão é, mas eu estou entregando sangue para ser derramado, a resposta é verdade. Mas a pergunta de Deus é, qual é o coração com que você dá o que você dá? Uau, lá no Antigo Testamento já era assim. A gente acha que é no Novo que Deus está preocupado com o coração. Lá na Antiga Aliança, Deus já estava preocupado com o coração. Porque existia toda uma preparação. E detalhe, eu não sei se tem alguém aqui que tem animais. Quem tem animal em casa? Você gosta dos seus animais? É comum gostar de animalzinho, não é? Gosta de animal? Legal. O que os animais, principalmente os pets, principalmente os pets, que são os animais domésticos, o que eles significam? Significa um apego. É comum você perceber quando o animalzinho fica doente e morre, o que acontece com o dono? Fica chateado, deprime por um momento, fica triste. Aí a gente pergunta, meu Deus, mas por quê? Porque tinha um apego ao animal. Nós não estamos numa cultura rural, pelo menos a grande maioria de nós. Alguns aqui sim. Mas a grande maioria de nós não tem muito sentido esse negócio de apego. Para quem trabalhava e os seus animais era tudo que tinha, a coisa mais comum era ter apego. Jesus esclarece isso falando da relação da ovelha para com o seu pastor. E ele fala o seguinte, olha, essa relação é tão próxima que a ovelha escuta a voz do seu bom pastor e segue ele. E quando Jesus explica isso, ele está dizendo o seguinte, olha, essa relação é íntima de ovelha, pastor, pastor e ovelha. A figura de um animal e a figura de um homem. Essa relação é tão próxima que há uma compreensão, e há uma submissão, e há uma direção, e há uma obediência nesse processo todo. Entenda diante disso o que estava em jogo. Os donos desses animais, eles tinham apego. Era comum eles se apegarem aos animais. O que Deus queria? Olha, ele queria dizer o seguinte, eu quero que você entregue para mim aquilo que você se apega. Eu quero que você entregue para mim aquilo pelo qual você se apega. Você entende por que Deus pediu para Abraão Isaac? Será que Deus precisava do sangue de Isaac para alguma coisa? Será que Deus resolveu ser como os ídolos e os falsos deuses que pediam sacrifícios humanos e sangue derramado de homens? Será que Deus de repente perdeu a orientação e virou um falso Deus? A resposta é não! Então o que ele queria de Abraão? Ele queria saber se Abraão de fato estava disposto para se tornar o pai da fé. E mostrar para Deus, dizendo, Deus, até mesmo aquilo que me é mais valioso, eu tenho disposição de entregar ao Senhor. Porque o Senhor é mais valioso do que tudo que eu tenho. E quando ele faz isso, os céus se abrem, a provisão vem, o Jeová se torna Jirê, o Deus provê o sacrifício, e a história toda muda. Mas no coração de Abraão, ele tinha entregue, ele tinha feito a entrega. Você consegue entender isso? Talvez você pense, que historinha boba, Deus pede e depois não mata. Não, Deus pede, um homem na terra obedece, e aí Deus se encarrega de fazer o que ele quer. Mas o que ele precisa é saber o nível e a disposição de entrega que nós estamos querendo dar para ele. E isso ele fez com Abraão. E ele também pode fazer na nossa vida em qualquer circunstância. Você consegue entender isso? Aleluia. Então,
o que estava acontecendo no templo nos dias de Jesus era exatamente o oposto disso tudo que eu acabei de falar. Presta atenção nessa palavra, por favor. O que estava acontecendo nos dias de Jesus era diametralmente oposto a tudo o que eu acabei de dizer. Tudo que não estava em evidência era o coração. Tudo que não estava em evidência era o coração. A preocupação estava em função do sacrifício, e foi pego então uma brecha da lei mosaica para transformar aquilo que era uma possibilidade e uma exceção à regra, tornando isso a regra para todos. Eles tornaram uma exceção uma regra para todos, de modo que agora ninguém mais precisava ir no campo, olhar dentre tudo que tinha e tentar identificar o que melhor era. Eles não precisavam mais escolher aquele boi, aquele novilho, aquele bode, aquela ovelha. Eles não precisavam mais disso. Bastava eles irem até Jerusalém, porque lá, facilmente, tinha lá dentro um comércio que garantia que eles poderiam comprar e fazer o sacrifício. Você consegue entender? Havia uma exceção a essa regra toda, querido. E a exceção da lei era grave isso, existia uma exceção. A lei dizia o seguinte: se alguém mora muito longe de Jerusalém e vai adorar o Senhor em Jerusalém, essa pessoa, ela pode fazer o seguinte: ela deve fazer a mesma coisa. Deus é um Deus de detalhes. E Deus é um Deus de detalhes que envolve o coração. Deus, ele tem muita intenção e preocupação com o coração. Olha o que ele diz, ele fala o seguinte, essa pessoa deve identificar dentro daquilo que tem o que é melhor, e ela deve vender aí, pegar esse dinheiro e então ir lá no templo e ofertar. Era isso que era a lei. Para quem? Para quem morava longe. Por quê? Porque você não tem como fazer o transporte, a locomoção, a logística toda estava completamente complicada para fazer isso. Então Deus criou uma facilidade sem tirar a questão do coração de evidência. Está comigo? Foi muito difícil essa explicação. Deus está dizendo para esses camaradas: vocês estão morando longe? Sim, ok, então faça o seguinte, a regra é igual. Eu quero saber do coração. Identifique o que melhor você tem, vende, não precisa transportar, não precisa levar, vende e lá você entrega. Era isso, a exceção. Essa era a exceção para adoração no templo. Porém, olha, a gente está há 21 séculos atrás. E eles pensaram em quê? Eles pensaram o seguinte: vamos facilitar. 21 séculos atrás, hein? Vamos facilitar esse negócio. Tá difícil demais esse negócio de carregar bicho. É muito trabalhoso botar o bicho no lombo e sair levando para o templo um negócio que envolve quilômetros, você carregando um animal pesado no ombro. Ou puxando um animal que vai ser sacrificado. Vem a vaca, vem. Vem, vem, vem. Dá trabalho demais esse negócio. Uma ovelha nas costas. Muito difícil tudo. Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos facilitar esse negócio. Vamos deixar fácil esse negócio. Está muito pesado esse negócio de adoração a Deus. Esse negócio de pré-culto está muito difícil de fazer. Vamos só garantir o culto. Aquele culto de glória, de poder, de avivamento. Aleluia. Mas o pré-culto não importa tanto. Você está entendendo, né, irmão? Eu sei que a voz não está te ajudando, mas você está entendendo, né, irmão? Eles estão pensando o seguinte: não, o que importa é o culto. Eu acho que não vai ter problema naquilo que a gente faz antes do culto. Desde que no culto a gente esteja do modo correto, e se derramar sangue, tá bom. Tá comigo? 21 séculos de diferença, irmão. Você tem que fazer essa ponte e entender que aquilo que era pesado para eles não é o mesmo daquilo que é pesado para nós. Mas a ideia é igual. Estamos na mesma vibe.
Estamos na mesma pegada. Aí você tem um caso que acontecia lá. Templo sem glória. Culto sem mover. Avivamento prometido, avivamento não manifestado. Promessas que geraram uma expectativa e que não se cumpria. Nos dias de Jesus o templo era frio. Nos dias de Jesus, tudo que não tinha era vida com Deus lá no templo. Não tinha. Transporta 21 séculos depois. Tem pessoas que vêm aos cultos e perguntam: eu não sei o que acontece, hoje o culto não fluiu. Eu não sei o que acontece, hoje o pastor não acertou a palavra. Hoje ele errou. Não sei, não foi inspirador. Não foi motivador. Não foi motivacional. Não rolou. Não deu liga. Não deu. Não entramos. Ficamos só na expectativa, mas não foi. Parecia que ia, mas não ia. A pergunta é: o que está errado? É o culto? Ou o que se entrega no culto? O que está errado? É o programa do culto? Ou as facilidades que a gente criou e desprezou tudo que vem antes do culto? A gente se empanturra de um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus e vem para o culto e espera que alguém faça algo tão mágico que nos coloque no terceiro céu. E nós criamos uma expectativa que nada tem a ver conosco e tudo tem a ver com quem está dando o culto. Será que isso irrita Jesus ou não? Sabe que o problema tem a ver com sangue derramado? O sangue já foi derramado, queria dizer para você. Acabou esse negócio de animal, irmão. Estamos na nova aliança. Lembra que eu falei que tem dois problemas nessa palavra? E não tem a ver simplesmente com comércio. Tem a ver com a perca do propósito e uma sinalização profética daquilo que viria a acontecer. E Jesus está falando: eu não quero que isso aconteça. E sempre que acontecer, prepare-se, eu vou levantar as mesas, eu vou expulsar os cambistas e eu vou quebrar tudo. E o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui. E a pergunta que nós temos que fazer é: e eu com isso, pastor, o que isso tem a ver? Templo de Jerusalém comigo. Pergunta importante: o que o templo de Jerusalém tem a ver comigo? Comigo. O que tem a ver? Qual é a relação de Jesus purificando o templo de Jerusalém com euzinho, com miguinho? O que tem a ver isso? Pois bem, quando nós lemos mais a Bíblia, nós entenderemos algumas coisas. Eu vou ler rapidamente algumas passagens aqui, como a passagem de 1 Tessalonicenses. Você não precisa abrir, eu só leio para que você possa entender como nós somos, como que nós fomos criados. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 23, 5, verso 23, diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que deve ser considerado íntegro e irrepreensível diante da vinda iminente do nosso Senhor Jesus? O que deve ser considerado? É o espírito, né, pastor? É verdade. Só? Não é só. Leia de novo, lá está escrito, ó: espírito, a alma e o corpo. Lembra que eu falei? Avivamento integral. Integral não é desnatado, irmão. Integral é tudo que tem. Não tira nada. Entenda. Integral é íntegro, é integralidade. Está na mesma ideia de integridade e integralidade, tem relação a essas duas coisas. Integralidade ou integral significa que tudo importa, não apenas uma parte. Quem somos? Como fomos criados? Nós fomos criados de uma maneira triuna. Nós fomos criados de uma maneira triuna.
O que compõe o ser humano? De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nós somos um ser triuno. Composto do que, irmãos? Espírito, alma e corpo. Está comigo ainda? Amém? Nós somos o que mesmo? Espírito, alma e corpo. O que isso é importante para Deus? Será que Deus, Ele só se importa com o Espírito? Ele não está nem aí para a alma? E muito menos para o corpo? O que você acha? Senão não teria escrito 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, certo? Se foi escrito 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, é porque para ele importa espírito, alma e corpo. Para não restar dúvida, eu vou ler mais passagem bíblica para que você possa entender melhor essa passagem. 1 Coríntios 3. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu leio para você. No verso de número 16, diz assim, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, eu estou lendo o 17, deixa eu ler o 16 antes, né? Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu leio de novo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é uma referência a quem? A nós. Quem somos nós? Os crentes em Cristo Jesus, redimidos, lavados no sangue de Jesus, aqueles que entregaram a vida para Jesus, certo? Ele está falando, vocês não sabem quem vocês são? Então Deus responde, ele fala, vocês são santuário do Deus vivo, e o Deus vivo habita dentro de vocês. É o que ele fala. Ele habita na vida de todas as pessoas da terra? Não. Ele habita dentro da vida de quem? Daqueles que se entregaram para ele. E quem se entregou para ele, por meio da conversão, por meio da salvação, se tornou, na linguagem bíblica de Paulo, santuário, casa, templo do Espírito Santo. Está comigo? Vamos avançar um pouquinho mais. Mais um versículo importante aqui. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Para não restar dúvida, irmãos. Porque alguém perguntaria assim, tá, eu estou entendendo, mas qual é a parte da minha vida que importa para Deus e que Ele mora, e que Ele habita, e que Ele se importa? Porque a maioria das pessoas, principalmente os mais espirituais, pensam, o que de fato importa é o Espírito, o resto é resto. Para nada serve, para nada importa. Nem preciso me preocupar com isso. Só preciso me preocupar com o Espírito. Aí, para não restar dúvida daquilo que foi escrito no capítulo anterior, que fala que nós somos o templo do Espírito, o mesmo escritor, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 6, no verso número 19, ele fala o seguinte, acaso não sabeis que o vosso corpo, ele escolheu, da tridimensionalidade do ser humano, ele escolheu aquela que nos parece mais desprezível. Grava a palavra, desprezível. Ele fala, vocês não sabem que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vamos de novo, ele está falando o seguinte, olha, eu não habito apenas no Espírito, de vez em quando apareço na alma, e nunca tenho a ver com o corpo. Por que isso? Porque existia uma compreensão de que podia-se ter uma vida espiritual e uma vida porca com o corpo. Porque eles entendiam que o corpo vai ser destruído. Então eles não viam problema em ser espirituais e se prostituírem com o corpo. Olha que interessante. Para tudo. E presta atenção agora. Agora a gente está tocando de uma área que todo mundo fica... Legal, falou de sexo, vamos falar de sexo então. Olha aqui, olha só, olha o que eles pensavam naquele tempo. Existia uma teologia, uma compreensão de que o que importa é o espírito. O corpo eu posso fazer o que dá vontade, porque o corpo vai acabar tudo mesmo. O corpo vai virar pó. Então, não tem problema. Olha a loucura, olha a bizarrice que chegaram. Eles faziam uma dicotomia, uma separação, uma divisão entre vida espiritual
E vida que não precisa ser espiritual. Aí vem o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, com uma pena na mão, com um pergaminho na frente. Ele escreve: vocês não sabem de uma coisa? Que o vosso corpo é santuário do Deus vivo. E pegou agora aí. A pergunta é, volta para a mensagem, que você tem que caminhar comigo nessa revelação, senão você não vai entender. A pergunta é, o que isso tem a ver com o templo de Jerusalém? Tem alguma coisa a ver? Templo de Jerusalém e o ser humano e o templo de Jerusalém. Como que era o templo de Jerusalém? Eu explico para você. Tinha 3 partes lá. Tinha 3 partes lá. Como que é o ser humano? Tridimensional. O que tinha no templo? Tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que faz aquela música. No Santo dos Santos. Que dá aquela música lá. A fumaça me esconde, só os teus olhos me... Que coisa linda. Era o lugar mais restrito do templo. Esse lugar, só uma pessoa tinha acesso, e era o sumo sacerdote uma vez por ano. Fazia sacrifício lá dentro. Lá estava a glória de Deus. O Santo dos Santos, no templo de Jerusalém, era o lugar onde a glória de Deus estava. Lá atuava. A coisa era tão perigosa que conta-se que eles colocavam algo para poder puxar, porque se Deus matasse lá, eles puxavam depois, pelo pé, o cidadão lá de dentro. Olha que coisa legal. O ministro entrava, ele ia entrando. Olha que coisa perigosa. Ele vai entrar na presença de Deus. Ali tinha um negócio no pé amarrado. E o povo lá fora ficava na expectativa. Vamos ver o que vai dar. Depois de um tempo, eles ficavam lá. Acho que já era para ter acabado esse culto. Eu acho que já deu. Eu acho que Deus matou. Aí eles davam aquela puxadinha. Se fisgar e falou, opa, não houve reação. O que eles faziam? Puxavam porque já era. Por quê? Porque lá era a glória de Deus. E a glória de Deus era algo perigoso. Era o Santo dos Santos. Só um tinha acesso. Tinha um outro lugar lá no templo de Jerusalém, que era chamado Santo Lugar. Lugar santo. Esse lugar era um lugar de sacrifício. Era um lugar sacerdotal. Sacerdotes entravam lá. Era um lugar de batalhas. Era um lugar de batalhas. Era um lugar de batalhas. Sacerdotes guerreavam lá. As realidades eram movidas de acordo com o que acontecia no santo lugar, em função da revelação que vinha do Santo dos Santos. Estou começando a entender. Estou entendendo. E aí então tinha um terceiro lugar, que era o quê? O átrio, ou o pátio do templo. E lá era a galera. Aí tinha das mulheres, os homens, tal. Era todo um contexto. Tinha sacrifício também, mas era o pátio. No pátio, povo. No santo lugar, sacerdotes. No santíssimo lugar, o sumo sacerdote. Vem comigo? Somos tridimensionais. Espírito, 1 Tessalonicenses 5, alma e corpo. Quem tem acesso ao nosso espírito, irmão? O sumo sacerdote de nossas almas. Quem é ele? Jesus. É ele, o cara, o Senhor. Aleluia. Quem é crente tem a garantia dessa presença. Mas o inimigo... Não tem inimigo nessa história, irmãos. Ele não entra lá. Mas eu vi um caso que... Não tem caso que entrou. Porque a glória exterminaria o inimigo. Não há como. Não tem. Mas eu vi um crente que ficou meio possuído. É porque tinha desordem na vida. Não era alguém que reconhecia a presença daquele que é o sumo sacerdote revelado no livro de Hebreus, que entrou e com um sacrifício só nos conquistou, e nos ganhou, e nos comprou. Se tem esse camarada chamado Jesus Cristo lá dentro, já era, perdeu o playboy, diabo, já era. Mas calma que a ministração não acabou. Deixa para dar glória a Deus bem bonito no final. Aleluia. Glória a Deus, Jesus está aqui, pastor. Aleluia, está aí.
garantia de salvação, garantia de nova vida em Cristo. Aleluia, tá lindo, irmãos, tá lindo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Somos templo do Espírito, somos santuário do Deus vivo. O Espírito Santo se anelou, se juntou, amalgamou, fundiu com o nosso espírito. Já não dá para saber o que é espírito do Wesley e o que é o espírito que é santo. Amalgamou, porque a Bíblia fala que aquele que se uniu ao Senhor se fez um com o Espírito de Deus. Meu Deus. Mas tem a alma e tem o corpo. Tem a alma e tem o corpo. Assim como lá no templo tinha o santo lugar e tinha o pátio. Aonde estavam os campistas, irmãos? Aonde que estavam os campistas, irmãos? Aonde que estavam os ladrões, irmãos? Era no Santíssimo Lugar? Era no Santo Lugar? Qual é a legalidade daquele lugar que foi dado para eles? Aonde deram para eles entrar? Por quê? Porque tinha facilidade. Era facilidade. O que eles estavam pensando? Vamos facilitar um negócio. E a facilidade envolvia o quê? Envolvia rebaixar o que Deus queria. Já não importava o melhor, já não importava a preparação para o culto, já não importava o que antecedia aquele momento cultual, ritual. O importante para eles era o quê? Era o sangue derramado no negócio. Tem crente que passa uma vida inteira ministerial simplesmente falando do sangue daquele que foi derramado lá naquele negócio chamado Calvário. Mas isso não influi nem contribui a nada. A gente fica pensando, meu Deus, por que não tem vida em abundância? Por que tem templo e não tem vida em abundância? Por que Jesus quebra tudo? Por que Jesus levanta as mesas dos cambistas? Será que se irrita Jesus ainda? Ou ele está conformado com nossas facilidades? Será que ele precisa parar tudo e falar assim, eu vou liberar essas pombas aí, hein? Lembra da sinalização profética? Lembra da simbolização? Tem muitos símbolos envolvidos aqui. O que a pomba era? O menor elemento do sacrifício. Lembra que eu falei? Em que momento que entrava a pomba? No baixo custo. Qual era a exceção? Vamos ver se você está ligado na mensagem. Qual era a exceção, a regra para poder vir com dinheiro no negócio? Aqueles que moravam longe. O que virou o padrão? Todos compram pomba. E não importa mais o quão longe se está. O importante é que você está aqui e o sangue vai ser derramado. E o resto não importa mais. Você está entendendo, irmão? O nível do negócio? Aí vem alguém e pensa, é comércio. Será que é só isso tão fácil assim? Sabe que o nosso problema é que a gente tem livro e DVD para vender? Sabe que o problema é esse? Sabe que Deus está bravo porque na verdade tem coisas que envolvem custo e dinheiro? Será que é isso que Deus fica nervoso, chateado, irado? Não! Deus está irado com uma vida porca espiritual, que despreza corpo, alma e espírito. E que eventualmente tenta alinhar isso tudo de uma maneira ritualística, formal, e vive no seu dia a dia sem se preocupar com nada disso, desde que naquele dia do culto o sangue seja derramado. Eita Deus de glória! Uou! Jesus é demais da conta. O que te faz com isso, pastor? A gente faz assim, Jesus, me pega de jeito nessa noite. Arrebenta as mesas que eu criei. Bota para correr esse monte de demônio que fica me instigando no corpo para poder entrar e poder influenciar a alma e comprometer a vida no espírito. Bota para correr essas desgraças de pecado que estão ligadas ao meu corpo, que andam em função de um negócio que a gente aprende lá atrás no ensino fundamental, que o corpo tem a ver com o quê? Visão, audição, me ajuda aí. Faz tempo que eu passei pelo ensino fundamental. Paladar, tato e olfato. De novo, para a gente poder todo mundo lembrar. Visão. Cuidado, olhinho que vê. Visão. Audição. Cuidado, ouvido, o que ouve. Paladar. Cuidado que fala, boquinha.
Que mais? Me ajuda aí, irmão. Vamos construir essa ministração juntos. Tato, cuidado, mãozinha, o que toca. E olfato é o cheirador, né, irmãos? O nosso general está olhando para você. Cuidado. O que faz e fala e toca e tudo mais. Ah, eu tenho muito a ver isso. Tem tudo a ver isso. Ah, não, eu estou aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia. Que momento lindo de você estar aqui. Poder ouvir uma palavra como essa. Entender que Deus está preocupado com a mãozinha, o que toca. Com o ouvidinho, o que ouve. Com a boquinha, o que fala. Que mais? Me ajuda? Com essa nasa, esse nariz, o que cheira. E o olhinho, o que vê. Porque o nosso general está de olho em você. Para te punir, para te quebrar tudo? Não, porque ele te ama. E por que isso é importante para ele? Porque isso compromete a vida no espírito. Porque a permissão em função do corpo é igual à permissão de liberar o pátio e dizer: cambistas, pode trazer o ponto azul para cá. Pode trazer, faz um camelódromo aqui, vamos lá. Não tem problema, está liberado. Ah, mas é lícito. Você acha que uma pessoa espiritual está preocupada em simplesmente atender o que é lícito? Ou ela está interessada em viver aquilo que convém? Tem crente que já pergunta assim: pode ou não pode? Ai, que raiva que dá esse negócio. Com muito amor e carinho na visão do MD, mas dá uma raiva esse negócio. Pode ou não pode, pastor? Pergunta para o Senhor da sua vida. Bota para dentro da sua vida e vê se não forma um camelódromo lá dentro. Aí você responde por você mesmo se isso aumenta a sua comunhão com Deus ou diminui ela. Se isso que você está querendo colocar para dentro da sua vida faz você ficar mais chapado no espírito, mais crente, mais avivado, ou se isso está tirando algo da sua vida, de modo que um dia Jesus chega e fala: ladrão, sai daí, salteador, cambista. Aí você fala: meu Deus, não. Ele fala assim, é com Jesus o negócio, não é com o pastor Wesley, não fica bravo comigo não, irmão. É Jesus, ele fala, tem um chicote na mão. Detalhe, ele não está batendo na galera, né? Ele está batendo no conceito. O problema dele não é matar gente nessa história, você percebeu ali? Ele não pega e dá na cara com um chicote, tipo, ele fala: Beto Carreiro, não faz nada disso. Ele não está chicotado no lombo de ninguém. Mas ele está fazendo uma demonstração do tipo: se ficar na frente, o bicho vai pegar. Porque eu vou acabar com essa palhaçada. Você consegue ouvir uma mensagem dessa, irmão, sem se irritar? Eu não consigo, eu fico irritado comigo pregando. Eu fico irritado, estou irritado comigo, irmão. Então se você está irritado comigo, estamos igual. Eu também estou irritado comigo. Estou na mesma vibe que você. É irritante uma mensagem dessa. É irritante uma mensagem dessa. Um Jesus que vem para poder dizer: eu vou acabar com a palhaçada. Talvez até para mudar o nome da mensagem para falar assim: Jesus disse: eu vou acabar com a palhaçada. Não, deixa assim avivamento integral, que eu acho que vai ser mais tranquilo, né, irmão? Mas Jesus chega ali para poder dizer: eu vou acabar com esse negócio. Essa patifaria vai acabar. Será que o problema é comércio? Não. O problema é perder o coração no negócio. Apertar o botão do automático. Já não importava mais a vida com Deus. O importante é que o ritual fosse cumprido, tudo importava. Estava tranquilo, voltava para casa feliz. Chega Jesus e fala: não gostei. Eu não quero assim. Eu quero o coração. Eu quero voltar aquilo que tem valor para você. Eu não quero receber algo que não lhe custe nada. Eu não quero ter de você alguma coisa que não passa primeiramente pelo seu coração. Eu não preciso da sua esmola. O que eu de fato quero através da sua oferta e da sua obediência é a prova de que o seu coração é meu. Porque se o seu coração for meu, eu te tenho por inteiro. Mas só tenho o seu dinheiro, eu não te tenho ainda. Se eu só tenho uma oferta qualquer que você joga, eu não tenho ainda. Mas se eu tenho o seu coração, o seu coração comigo, nós faremos proezas nessa terra. Nós manifestaremos o reino e a glória de Deus nessa terra. É Jesus falando conosco, querido.
Avivamento integral. Um avivamento que toca naquilo que a mão toca, o olho vê, o ouvido ouve e assim por diante. Um avivamento que entra no nível da alma. Sabe por que muitas pessoas são perturbadas na alma, irmãos? Porque elas são desatentas e irresponsáveis da maneira como vivem com o corpo. Tem pessoas que acabariam com seus problemas de alma se elas pudessem ser mais atentas com aquilo que elas se permitem com o corpo. Mas como elas não olham com muita atenção aquilo que elas se permitem com o corpo, elas são atormentadas por cambistas que influenciam lá na alma e comprometem as batalhas que acontecem lá na alma. E o último estágio é que há um impedimento da glória que se manifesta lá no santo lugar, no santíssimo lugar, melhor dizendo. Estamos juntos, irmãos? Aleluia. Estou feliz demais que você está aí, irmão. Glória a Deus. Eu glorifico muito a Deus por você ouvir uma mensagem como essa. Estou muito feliz com você aqui. Mesmo, de todo o coração. Fomos confrontados como igreja a viver uma vida que preza integralmente pelo avivamento prometido. E nós permitiremos Jesus limpar o templo. Quem é o templo? Por acaso vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Por acaso não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo? Para não restar dúvida, por acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ore por tudo que tem a ver com o seu corpo, querido. Ele é a porta de entrada para os invasores da sua alma. Os invasores da sua alma só entrarão na alma na medida que passarem primeiro pelo seu pátio, pelo seu átrio, que se chama o seu corpo. Não dê abertura, não dê direito algum para esses cambistas que tentam invadir através do corpo e manipular a vida que flui lá do Santíssimo Lugar, passando pelo Santo Lugar. Você está entendendo essa linguagem espiritual, irmãos? Glória a Deus. Lembra que eu falei que tem duas mensagens dentro dessa mensagem? Uma, Jesus está ajeitando o foco, o propósito do culto. O princípio do pré-culto é muito importante para Deus. Eu quero trazer uma palavra para você. E não me entenda mal, não estamos aqui reivindicando um entendimento de mandamento dos moldes do Antigo Testamento. Mas para nós aqui, o dia que nós temos o culto de celebração é no domingo, certo? E para a grande maioria, a esmagadora maioria, o domingo é justamente o dia que nós não estamos trabalhando para a grande maioria. Tem exceções à regra. Eu queria que você começasse a considerar o seu domingo. Dos moldes do Antigo Testamento, pastor, que não é para fazer nada. Não. Não desse modo. Mas eu gostaria que você considerasse o seu domingo. Gostaria muito que você considerasse o seu domingo. Em nome do quê, em função do quê e para quem? Em nome de Deus, em função de Deus e para Deus. Como assim, pastor? Tem gente que entra moribundo por essas portas porque vive uma vida porca o domingo inteiro e vem aqui miseravelmente clamando por alguma coisa que possa mudar a sua vida. E são a semelhança desse povo que vinha com dinheiro e comprava pomba e entrava e entregava na mão do sacerdote. Entenda o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando, por favor, não me leve a mal. É uma palavra pastoral para você. Como assim, pastor? Você se enche o domingo inteiro, irmãos, de tanta coisa que não tem nada a ver com a sua vida com Deus. Adianta vir com a expectativa de que algo de fato possa tornar sobrenatural a sua história, simplesmente no finalzinho do domingo e no começo da semana? Entenda a relação que Jesus está trazendo. Ele está falando assim: eu me preocupo desde que você acorda. Eu fico tentando entender na dimensão até mesmo financeira. Você sabe, eu sei que você não vive isso, mas talvez você já deve ter ouvido falar que existem algumas pessoas de algumas igrejas aí na cidade que elas se esquecem da carteira para ir no culto. Elas se esquecem. Elas fazem se esquecer da carteira para não ter a oportunidade do Espírito, não dar a ele a chance do Espírito Santo falar alguma coisa e levar uma nota maior daquela que eles gostariam de ter. Pega a relação disso e de um Deus que quer o melhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo, irmão? Pastor,
Agora mudou a teologia do pastor, agora a preocupação é financeira? Não, é coração, irmão. A minha preocupação é com o seu coração. A minha preocupação é com o seu coração. Eu não gostaria que você se lembrasse que tem um momento no culto, que é um momento de oferta e dízimo, simplesmente quando você chegasse aqui e fosse informado por alguém que fala aqui na frente. Mas essa preocupação deveria ser uma realidade pré-culto. Você sair de casa e falar, hoje eu vou separar o meu melhor. E você vai olhar assim, tem lá R$100, tem lá 50, tem lá 20, aí lá tem um 10, aí tem 5, tem 2, e acho que você já entendeu o recado, aleluia. Ai, pastor, tem as minhas realidades. Eu sei que tem. Age de acordo com aquilo que naquele momento é o melhor que você pode entregar ao seu Senhor. É isso. Simples assim. Para não correr o risco de chegar aqui e falar, hoje não tenho nada. Que bom, não tenho nada. Eu tenho uma moeda, eu tenho uma moeda de 25 centavos. O pastor não pode mais colocar moeda de 25 centavos lá na salva? Pode, irmão. Claro que pode. Entenda o coração do negócio. Eu não estou falando de moeda. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de coração. Se o seu coração está de acordo com os 25 centavos, entregue com força. Em espírito e em verdade. Coloca na salva e glorifique o seu Senhor. Vai fazer assim, 25 centavos. E Deus vai falar, yes. E pode até parar o culto e falar assim, aqui, acabou de acontecer a maior e mais maravilhosa oferta de toda a noite. Jesus já fez isso na história. Para uma mulher que deu 2 moedas. Então o problema não é a moeda. O problema de Jesus não é a moeda. Ele parou um culto para poder dizer que a mulher deu tudo. Então não é a moeda o problema para Jesus. Também não é para o seu pastor. A questão é coração. Coração. Amém? Entenda isso. Para tudo que você vai fazer, consagre a sua vida ao Senhor, consagre o seu dia ao Senhor, consagre o seu domingo ao Senhor, entregue a Ele, e espere, e você vai ter dias muito melhores e muito mais avivados, se você fizer isso. Siga a orientação do Senhor, e você vai ter uma vida abundante em todas as áreas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos encerrar. Ele, cara.